aí, pessoal? Tudo bem? Aqui é Haroldo. Imagina uma startup que está começando, mas como toda pequena e média empresa que está tentando ganhar um espaço nesse ecossistema, nesses mercados, né? Não tem dinheiro, né? Para poder contratar determinados talentos para poder fazer aquilo que necessita. Por exemplo, às vezes é um programador de altíssimo nível, às vezes é um profissional de tecnologia, um engenheiro, às vezes é um profissional de marketing para poder fazer alavancar algumas vendas, enfim. Você poderia pensar assim, bom, essa empresa está sem dinheiro, então ela pode começar a receber alguns rounds, né? Ou com um investidor anjo, mas às vezes não é o momento ainda. Eles precisam de uma energia inicial, um mínimo de tração para poder começar a receber rounds, por exemplo, com um produto mínimo viável. Né? E às vezes essa empresa está chegando perto de ter esse produto mínimo viável, mas para isso precisa dos melhores talentos, dos maiores profissionais. Mas como é que vai pagar um profissional desse? Pois é, existem várias formas de se tentar negociar e, aliás, o que não falta no ecossistema de startup é criatividade, principalmente aqui no Brasil, né? Mas uma coisa que aconteceu há um tempo atrás, né, com o momento da explosão das startups no Vale do Silício, foi um contrato interessante chamado contrato de vesting, que na verdade nada mais é do que um contrato de aquisição de cotas, ou melhor, de aquisição de ações futuras dessa startup, né? Até tem um nome no Brasil de contrato de aquisição mesmo, tá? Como é que funciona isso? Seria mais ou menos assim: eu tenho em vista um profissional talentosíssimo, né? Digamos que esse profissional tivesse aí um salário de, vou botar números hipotéticos aqui só para se ter uma ideia, né? Um salário de 40 mil reais, né? O mercado pagaria, as grandes empresas pagariam 40 mil reais por esse profissional de programação, por exemplo. Ele é muito bom. Pô, mas eu não consigo pagar 40 mil, eu que estou começando uma startup, não consigo pagar 40 mil a esse profissional. Então como é que eu faço? Eu chamo esse profissional e faço o seguinte convite para ele. Eu falo assim: meu amigo, o negócio é o seguinte, tá vendo esse briefing aqui da nossa startup? Tem tudo para arrebentar, só que a gente precisa, para acontecer, precisa da sua ajuda. Vamos fazer uma coisa? Eu te pago 20 mil durante 5 anos. Né? Corrigindo normalmente o salário, mas a base principal 20 mil, e os outros 20 mil a gente vai descobrir quanto isso vai valer daqui a 5 anos em percentual, em ações dessa nossa startup. Percebe? Veja, isso aí é uma forma de você trazer para o seu lado um profissional altamente gabaritado que jamais iria para uma pequena ou média empresa, uma empresa iniciando, uma startup iniciando, abrindo mão de um espaço quase que garantido com uma grande empresa. Ele não faria isso se não fosse o quê? Se ele não tivesse se sentindo convidado a participar desta evolução e, quem sabe, né, ter um percentual até muito maior do que aquela diferença que ele deixou de receber. É uma ideia brilhante, muita gente ficou rica trabalhando para Google, Microsoft e outras Big Techs e empresas enormes lá do Vale do Silício, né? E isso funcionou perfeitamente, e não é diferente aqui no Brasil e em tantos outros países que já adotaram um contrato de vesting com esse objetivo. Mas assim, é muito importante que um profissional experiente possa auxiliar essa startup na elaboração desse contrato de vesting, porque existem várias armadilhas no meio, né? Por exemplo, é muito importante você estabelecer condições de transformação daquele percentual lá na frente em ações, tá? É muito importante, porque senão o que pode acontecer? Esse empregado, esse colaborador, ele entra na startup, fica um ano e depois dá um tchauzinho porque recebeu um convite, às vezes de um concorrente, às vezes de uma empresa maior, enfim, não interessa. Ele vai ter direito àquele percentual lá na frente? Não necessariamente, depende do que está escrito no contrato de vesting. Então, assim, duas coisas muito importantes
Dicas preciosas para quem está fazendo um contrato de vesting. Não esqueça de mencionar claramente as condições de pagamento, o escalonamento da reversão em ações, não é tudo de uma vez, e o atingimento de metas. Porque não basta ele estar lá cumprindo o ponto dele sem que ele não entregue aquilo que a startup precisa e espera que ele entregue para poder atingir os seus objetivos, beleza? Isso aí é bem importante que isso fique bem claro, tá? Uma outra coisa que as pessoas têm feito aqui no Brasil, equivocadamente, é que eles estão aplicando o contrato de vesting em empresas que são categorizadas, têm uma classificação jurídica como sociedades limitadas. Essas sociedades limitadas, elas não têm ações, elas têm cotas. E a legislação brasileira é muito clara, ela veda esse tipo de troca de ações futuras por serviço, tá? É preciso o quê? Tem solução? Tem, mas não com esse contrato de vesting tradicional. É preciso dar uma garibada nisso, fazer de uma outra forma para poder isso não cair aí numa avaliação negativa por parte do governo, por parte do fisco, etc. Tá bom? Isso é outra coisa importante que a gente deve mencionar. Para quem vai fazer com a sociedade anônima, é importante que essa reversão de ações futuras ela seja em ações preferenciais, tá bom? Preferencial é aquela que tem preferência para receber os dividendos, mas não é aquela que você determina, que você opina na gestão, que você tem voto na gestão. Não é importante você entregar para um empregado seu, lá na frente, daqui a 5, 6 anos ou para mais de um empregado, o direito de opinar na gestão. Porque senão ele acaba deixando a condição de empregado que era e que é, ou às vezes que foi, para poder ser um gestor, um sócio que opina na gestão. Isso é tudo uma questão de preferência, mas em regra não é uma coisa boa você deixar passar isso como se fosse algo comum. Não, é muito importante você deixar claro que as ações que ele vai ter direito lá na frente são ações preferenciais, tá bom? Assim, para finalizar, eu quero dizer que, como tudo na vida, não é um mar de rosas 100% você fazer a opção de um contrato de vesting. Por quê? Porque ele precisa estar esse contrato precisa estar muito bem definido, muito bem estruturado juridicamente falando, porque senão pode acontecer, e a gente sabe que acontece, de você estar criando um mecanismo dizendo que é um contrato de vesting, chamando para o seu lado um empregado, um colaborador, para que ele acredite na proposta da sua startup, mas na verdade a única coisa que você está querendo é deixar de fora dos encargos trabalhistas um pedaço grande do salário dele, né? Então essa camuflagem, essa simulação, ela precisa ser o máximo evitada. É claro que ela não pode ser feita, né? Essa simulação é completamente descabida, é condenável, mas às vezes você não está simulando não, você simplesmente adotou um instrumento jurídico mal feito, errado. E aí é importante vocês estarem sempre do seu lado, terem sempre ao seu lado um profissional que tem familiaridade com esse meio e que possa colocar todas as cláusulas e as condições de execução desse contrato sem que isso possa virar depois algo contra o próprio gestor, o próprio sócio da startup, o founder, no sentido de que estivesse por algum motivo camuflando legislação trabalhista aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? É isso. Depois eu posso até desdobrar esse tema. Queria falar com você que se você tem alguma dúvida mais sobre esse tema ou sobre outros temas correlatos, escreve aqui nos comentários. Agora, para ajudar o canal, é muito importante que você assine o canal, siga a gente, acione o sininho e compartilhe esse conteúdo se você acha que isso fez sentido para você e pode fazer sentido para mais alguém. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, acima de tudo, bons negócios!